Professora, Opa, pode falar. é, Galerinha, na nossa disciplina de hermenêutica jurídica, agora nesse primeiro tempo, veja bem, nós conversamos sobre a comparação, nós relacionamos, nós demos conceitos iniciais quando nós comparamos a hermenêutica e a interpretação. Nós fizemos vários flashbacks, né? Quando a gente menciona IED do nosso semestre passado, quando a gente está tratando de interpretação, de hermenêutica jurídica. E aqui, nesse nosso tema, é justamente mais uma forma de interpretação. É mais uma técnica de interpretação em que nós tivemos alguns autores, em especial um que a gente vai tratar aqui do nome dele, que é meio chatinho de... Aqui, Vieg. É tudo alemão, né, gente? Eu até mencionei para vocês que quem faz direito tem muita vontade de estudar, né, a língua alemã, porque, de fato, os autores é um arcabouço doutrinário tamanho para a gente aprender, estudar. Muitos alunos querem ir para o próprio país depois, né, para estudar lá presencialmente algo, enfim, enriquecer o seu conhecimento jurídico. Então, em face desse pensamento, desse autor, a gente vai sempre mencionar que esse pensamento tópico, que é o nosso assunto de hoje, é mais uma vertente de uma forma interpretativa, tá? Que nós possuímos. O nosso pensamento tópico é justamente uma forma de interpretarmos, como eu mencionei. A questão toda é: qual é o diferencial, professora? Em linhas gerais, resumidamente, nos faça entender o que é o pensamento tópico. Quando a gente fala do pensamento tópico, na casa da nossa interpretação, é o quê? É quando a gente trata que esse autor em especial, ao propor isso, ele nos menciona que a gente não tem certezas, a gente não tem elementos, digamos, racionais, lógicos, suficientes para que, de fato, a gente entenda a interpretação do direito. É essa a proposta dele. Ou seja, resumidamente, tudo é uma problemática, tudo é, né, igual lá no reggae lá do Bob Marley, de ficar analisando depois de ter ingerido algumas substâncias no organismo, enfim. O que eu estou querendo dizer é que ele propõe que, de fato, tudo é uma viagem, no sentido que tudo é uma problemática a ser observada. Se nós não temos racionalidade o suficiente para que enxerguemos o direito, né, de uma forma sistemática, ou seja, é um pensamento tópico em detrimento de um pensamento sistemático. Quando eu falo do pensamento tópico, é justamente falar que não temos parâmetros absolutos o suficiente, até conseguimos enxergar a existência desses parâmetros que muitos dizem como lógicos, dedutivos, racionais, positivos, né, para analisar o direito, em que esse próprio autor que nós mencionamos, ele o chama de topoi, que nos remete a pensamento tópico, né?
Então, quando ele fala nesse topoi, essa expressão, ele está querendo dizer, resumidamente, que nós temos essa forma de enxergar racional. Só que, de fato, o direito, ele está ali no anverso, né, na página, no verso da página, no anverso, como a gente chama, na linha contrária do pensamento, da racionalidade, do pensamento dedutivo lógico. Que o direito, na verdade, ele é analisado de uma forma em que não temos parâmetros, questões absolutas, né, de forma que não possa ser ali visto ou discutido. Então, nós não temos certezas absolutas e nada é indiscutível. Tudo pode ser relativizado, essa é a questão. Então, ele vai nos apresentar que esses pensamentos preliminares que nós mencionamos como topoi, eles são o que nos dá o embasamento, que a partir deles nós vamos chegar à conclusão de que, na verdade, tudo é um pensamento tópico e nada é uma questão sistemática. Então, nós vamos ter que buscar uma resposta. Nem sempre vamos encontrar as dissoluções dessas problemáticas. Então, tudo é relativizado. Essa é a grande questão. Que a gente pode ter, por exemplo, mais de uma resposta. Tudo, não necessariamente a gente tem um parâmetro preliminar a ser analisado, tá? Então, nem sempre a gente vai ter já algo pré-concebido para que a gente possa estudar. É um pré-questionamento. Então, tudo tem que ser, de fato, ali analisado com essa relativização da coisa toda, da problemática, né? E nisso nós vamos ver mais à frente as críticas voltadas para isso. Só um minuto. Pode falar? Quem falou? Esse pensamento utópico, então, eu posso dizer que ele é um pensamento intuitivo de um fato concreto? Não estou te entendendo direito. É um pensamento o quê? Um pensamento intuitivo de um fato concreto. Tem a ver com a intuição, tem a ver com a questão do homem ser um ser social, né? Tem a ver com essa relativização toda. Ah, tá, ok. Obrigado. Então, é uma técnica de pensamento que ela serve para que se oriente a análise das problemáticas, né? Então, eu vou ter que analisar o caráter próprio do pensamento tópico, né? Elaborando, que vai ser elaborado em função de problemas. Então, não é propriamente para alguns autores um método, mas sim um estilo da gente lidar com um procedimento ali verificável rigorosamente, entende? Então, o direito ele lida com resolução de questões que afetam o ser humano. Então, a gente tem que definir esse comportamento em cada situação, em cada respectiva sanção, por exemplo, e a gente vai ter que analisar, né, essa definição de problema, que toda questão aparentemente permite ter uma resposta e requer necessariamente esse entendimento preliminar. Aí a gente vai vendo que nesse pensamento tópico ele fala que nem sempre a gente tem um pensamento preliminar, né? Nem sempre a gente tem, a gente pode ter, na verdade, não um pensamento preliminar, mas um conjunto de deduções, por exemplo, né? E aí a gente vai dizendo que esse sistema,
que essa técnica de pensamento tópico, como técnica de pensamento, né, focando no problema, ela vai ser sempre contrária ao pensamento sistemático. Então, a gente vai ter que analisar para que a gente sempre tenha essa solução de problemas, mas de uma forma bem relativa, em que nada é absoluto. Essa é a grande questão, me fazendo entender mais resumidamente. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Pois bem, e aí isso se desenvolve de uma forma que o problema, através de uma reformulação adequada... Oh, perdão, acho que eu pulei. Não sei se eu pulei o slide. Sim, nós falamos aqui, né, da interpretação do direito, não pulei não. A gente está tratando aqui justamente de uma forma de lidar com as problemáticas, para trazer uma colocação adequada, uma reformulação adequada, né, com esse conjunto de deduções que eu falei, que eu mencionei para vocês. Então, um conjunto de deduções chamados sistema. Então, podemos dizer que o modo mais breve para se encontrar uma solução ao problema se ordena dentro de um sistema. Essa é a questão. Quando a gente sempre coloca no embate uma análise do pensamento tópico dentro dessa sistemática toda. Então, o que ele fala, nem sempre a gente tem um pensamento prévio, mas a gente pode formular um conjunto de deduções para a resolução das problemáticas dentro do mundo do direito, entendeu? Professora? Pode falar. O pensamento utópico, ele foge um pouco da realidade ou não? Da realidade, tu falas que pode ser uma questão de utopia, já? Sim, professora. Não necessariamente levando para esse lado. Não necessariamente levando para esse lado. Mas uma técnica mesmo, né, que a gente tem que fazer uso, tem que propor com relação às técnicas interpretativas, mas não necessariamente levando para esse lado de utopia, não. São deduções, mas que a gente fala justamente que se opõe a um absolutismo de pensamento, entende? Nada é absoluto a ser analisado, tudo pode ser relativizado, essa é a questão. Ah, tá bom. E esse pensamento ele é elaborado em função de problemas, né? Não é propriamente um método, mas como eu mencionei, é um estilo que vai tratar de um procedimento que ele pode ser, que não necessariamente deve constituir um procedimento verificável com rigor, rigorosamente, entende? Então, vai fazer emergir uma série de análise, uma série de pontos de vista de verdade pré-estabelecidas, de razão, de decidir, que surgem, né, com um posicionamento em um outro sentido. E esses elementos, na visão desse autor, vai se caracterizar como esse topoi que eu mencionei para vocês, que são justamente essa análise pré-concebida rigorosamente. Ele vai chamar assim, selecionados, né, permanentemente, coisas que não podem sair ali daquela análise, de um ponto de vista, enfim, que não são tidos por verdade absoluta, categórica, mas são aceitos em um juízo com uma análise razoável. Ou seja, ele sabe que a gente tem esses elementos pré-concebidos, mas que ele traz para a análise dele, para a interpretação dele, não absoluta, partindo de um pressuposto de razoabilidade, de proporcionalidade, porque ele vai conceber a existência disso justamente para não ser também rigoroso como esse pensamento
lógico-dedutivo é, entende? Então, ele aceita essas colocações preconcebidas, mas dentro de um parâmetro ali razoável, né? Ele não despreza esses conhecimentos, essas formas interpretativas, entendeu? Sim, sim. Tem aluno que faltou aqui, né? Gente que não falta nunca e não está aqui hoje. É só falar que vai ter atividade que a galera aparece, né? Como todo mundo já pensou que já teve as atividades, resolveu faltar hoje. Vamos lá. Ai, peraí que eu tenho que voltar a compartilhar com vocês que eu estava só falando, né? Professora, só- acho que a sua câmera está desligada. Então, aqui, o direito, ele vai lidar com essa resolução, né, de questões que é afetado pelo ser humano. E ele vai definir esse comportamento justamente voltado para essa análise de forma geral. Então, a questão toda é qualificar os problemas, só que no conceito desse autor, por não admitir respostas absolutas, exatas, né, com relação a esse pensamento lógico-dedutivo, ele vai sempre trazer para si uma análise com relação a uma retórica, a uma argumentação jurídica, né, que vai se mostrar ali apta para essa solução, para essas situações problemáticas trazidas pelo direito. Então, como ele tem um direcionamento contrário a essa questão lógica dedutiva, ele vai fazer muito uso de retórica, de argumentação jurídica para trazer essas soluções das problemáticas trazidas pelo mundo do direito. Então, a tópica, né, o pensamento tópico, se caracteriza como essa forma de raciocínio que vai ter uma forma pragmática de lidar com uma problemática, né? A gente vai falar que ela justamente não fixa em pensamento a questão da lógica sistemática dedutiva, mas sim com relação a um discurso, né? A essa retórica, a essa argumentação jurídica que nós mencionamos no slide anterior. Então, vai ser um pensamento tópico que vai ser elaborado em função de problemas, né? E que é contrário a um procedimento verificável rigorosamente, né? A essa questão que a gente se remete muito, por exemplo, ao positivismo jurídico, à exegese, quando a gente fala de interpretação jurídica, de estar tudo ali gramaticalmente seguido, sem tirarmos a nossa interpretação razoável daquilo tudo, né? E não seguir à risca aquilo que está estritamente ali gramaticalmente exposto. Então, ele vai tratar dessas verdades pré-estabelecidas, que é chamados de topoi, como ele menciona, né, que é como ele caracteriza, e ele vai fazer a aceitação disso tudo de uma forma razoável, como eu falei para vocês. Ele não vai tirar, né, da forma de pensamento dele, não vai excluir totalmente. Ele vai caracterizar assim, mas ele sempre vai ser a favor e vai trazer à tona essa questão da relativização. Então, esse raciocínio tópico, ele se volta
para defender uma dignidade, uma questão de defender uma validade jurídica, né? Melhor dizendo. Gente, eu me perdi aqui, eu não sei nem onde eu estava no 6, era aqui no 6, eu acho. Era para dar justamente, o propósito todo é para dar justamente uma validez, né? Uma validade jurídica, mas se voltando sempre contra essa questão sistemática dedutiva, tá? Então, ele vai falar justamente que não existem, por exemplo, verdades absolutas, né? Categoricamente aceitáveis e acabou. Então, ele vai sempre tratar esses pensamentos pré-estabelecidos de uma forma proporcional, sem ter para que se crie uma questão de equidade, nada que seja díspare. Então, ele vai sempre tratar ali uma forma de um juízo razoável, aceitando também esses topoi que ele caracteriza, né, com esses pensamentos já categóricos formalizados. E vai tratar dos problemas, né, jurídicos com essa questão da argumentação jurídica. Ele vai fazer o uso do discurso retórico, dessa argumentação jurídica, para defender o pensamento utópico. Para que esse pensamento utópico seja concebido, ele vai tratar com base nesse discurso retórico, nessa argumentação jurídica, em face desse método dedutivo lógico. Aí a gente passa a ter também as críticas, como eu mencionei para vocês anteriormente. Por quê? A gente acaba que tem sempre ali, né? Criou-se uma corrente, uma forma de pensamento, de interpretação. A gente tem a crítica com relação àquilo para se opor e daí criar uma nova forma de pensar, né? Um novo pensamento. E aqui a gente tem críticas porque a principal delas, e é uma coisa muito lógica, né? Que qualquer problemática, qualquer situação que venha a requerer uma solução, uma dissolução ali de problemas, né, de uma lide, já é por si só um problema. E de antemão já não é uma situação clara. Então, a grande crítica você quer tratar de questões que por si só já são obscuras, já não são claras, né? Já tem problemática o suficiente, trazendo mais problemáticas para solucionar uma coisa que já é problemática. Ficou muito redundante, mas a questão é essa mesmo. Então, já estou tratando isso aqui como uma técnica do pensamento problemático. Um dos autores aqui, Canários, ele vai dizer justamente que não se acrescentou muita coisa à cientificidade jurídica em questão, porque ele só menciona que a gente tem que tratar de uma forma relativizada, que já traz mais problemáticas para algo que já é problemático em si. Né? Essa é a grande questão aqui no que tange às críticas a esse pensamento. Então, é justamente falar dessas obscuridades que estão em volta desse pensamento utópico, né? Dessa forma de tratar as problemáticas jurídicas. Então, críticas com relação ao fato de ser uma técnica interpretativa enganosa, por exemplo, né? Que, na verdade, não se adequa às soluções para que, de fato, me traga uma resolução de conflitos ali jurídicos, enfim. Então, é como se, de fato, fosse uma técnica que não pudesse ser praticada, né?
que é só atrelada à retórica, a uma argumentação jurídica e não tem um embasamento científico suficiente, plausível, para ser tratado, né, como uma técnica de interpretação válida para o mundo jurídico. Essa é a maior crítica, né? Aquele ator do Pantera Negra morreu com câncer, mano. Gente, Uma desliga pessoa que tem dinheiro, mano. Tinha o um milhão de microfone, dinheiro e morreu. mana. Pra te ver como o dinheiro não salva, mano. Não precisa, não, tu O pode ter microfone milhões, tá ligado, tem uma mano. doença que mata. Não sei de quem é aí. Tipo assim, amiga. Olha, sabe que eu ouvi uma música que foi falando? Gente, por gentileza, desliguem o microfone. Rebeca, tá ligado com o Obrigada, de microfone. nada. Ih, rapaz. Volte sempre. Aí o que acontece com tudo pelo dinheiro dela, deu pra aquela porra. Amiga, Cata, alguém liga aí pra Rebeca. colega. Rebeca, pelo amor de Tudo Deus. menos assistindo a aula, Saúl. Professora, desliga o microfone dela, senhora. Rebeca, Eu tô me professora divertindo aqui. nessa situação. Você é Manda mensagem no professora. WhatsApp dela. Vocês são uma parada. Ei, bora escutar, rapaz. Não Ela tá aguento. dando uma aula, Rebeca. Professora, faz silêncio aí. Bora escutar pra ter. Não, professora. Bora escutar mesmo. Tranquilo. Então, gente, eu até perdi o fio da meada aqui, peraí. Professora, desculpa que eu fui na cozinha e sem querer minha mão bateu aqui nesse microfone. Relaxar, às vezes acontece. Então, galera, quando eu estava falando aqui desse pensamento tópico, é justamente a maior crítica com relação a isso. Não é uma corrente técnica de interpretação, não é uma técnica científica o suficientemente plausível para lidar com a interpretação jurídica, para ser o suficiente para a resolução de conflitos no mundo jurídico, né? Para que se ajude a essa resolução de conflitos, não é suficiente. Então, é como se fosse, de fato, um argumento enganoso, né? A crítica faz o alarde. Então, é como se fosse realmente algo estritamente atrelado à retórica, à argumentação, né? Mas que, na prática, a crítica diz que é como se fosse algo inadmissível a essas premissas fundamentais, né? Então, é algo que é legitimado apenas por meio do interlocutor ali, mencionando, defendendo retoricamente, argumentando juridicamente, mas não algo suficiente forte para ser tratado como uma técnica de interpretação válida. Essa é a maior crítica, né? Então, basicamente, é tratado como algo impreciso, né, equivocado. Veja, a gente vai ter sempre ali interligado a questão de premissas na fundamentação jurídica. A gente sempre vai querer tratar o mundo jurídico de uma forma sistemática, de uma forma racional de algum modo, né? Cientificamente plausível. Então, a gente sempre vai ter essa questão como uma referência. Então, se você for observar no decorrer das formas de interpretação ou de análises, tudo o que foi como diz o moleque da rua, se saindo, né, desse parâmetro positivado, a gente percebe uma crítica muito grande. Eu não sei se vocês estão lembrando, no final do semestre passado, quando a gente em ED mencionou uma corrente de interpretação, uma corrente de defender a lei, bem voltada para os direitos humanos, que é a do direito livre, a aceitabilidade estava muito grande. Agora, qual que é, enfim, pela defesa toda, artigo 5º Constituição Federal, em especial com relação à Constituição de 88,
Mas qual foi a grande crítica com relação àquela corrente, gente? Eu não sei se vocês estão se recordando, mas foi justamente quando já caiu num exagero de que essa dignidade, ou qualquer coisa que viabilizasse essa dignidade, poderia inclusive burlar a lei, poderia inclusive não ouvir a norma jurídica, não obedecer à lei, se assim fosse necessário. Então, veja, quando eu já tenho algo que ultrapassa esse parâmetro de desvalorizar a normatividade, a crítica acaba sendo grande. Então, veja, hoje em dia, a defesa da dignidade, né, o princípio da dignidade da pessoa humana está ali em volta de tudo que nós podemos conversar, desde tributos, lei de trânsito, enfim, tudo permeia essa questão principiológica como, de fato, um baluarte jurídico a ser obedecido, mas que tudo tem o quê? Que dizer respeito à lei anteriormente, tem que estar ali em concomitância à normatividade jurídica em si. Deu para entender? Então, quando eu falo aqui desse nosso pensamento, trazendo para a nossa realidade interpretativa, quando eu trago esse pensamento tópico e digo que ele não valoriza essa questão lógica dedutiva, mas de uma forma, ele ainda entra em uma razoabilidade, aceitando, né, analisando, não excluindo totalmente da forma interpretativa da técnica dele. Mas é algo muito meramente retórico, onde está ali no mundo da argumentação jurídica e que não satisfaz as lides, né, necessariamente que eu preciso. Então, não satisfaz as problemáticas jurídicas. A maior crítica lá daquele autor, Canaris, mencionou, por exemplo, eu já tenho uma questão relativizada, uma questão problemática por si só, e aí essa técnica interpretativa não me ajuda, né, a resolver, só me traz, na verdade, mais problemáticas. Essa é a questão toda. Então, acaba que quando eu saio um pouco, é isso resumidamente que eu quero dizer para vocês, quando eu saio desse âmbito, dessa organização maior, para que eu tenha uma consequente solução de conflitos, eu já tenho críticas, né, bem pesadas com relação a essa forma de pensar. É isso que eu quero resumidamente falar para vocês, no que tange a essa técnica de pensamento tópico, de forma, né, de interpretar. Então, é justamente isso, ó. A crítica tópica, ela não permitiria ver, na verdade, a importância da norma, a importância da legislação, da dogmática, entende? Essa é onde cai matando a crítica maior a esse pensamento. Então, em detrimento de tantas críticas, a gente não pode falar que esse pensamento também, ele não apresentou, né, contribuição científica, ele não apresentou contribuição para o direito em si. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, gente, se vocês forem analisar, o homem é um ser social, é um homem, não, nada, né, quando a gente vai pensar uma questão absoluta no que diz respeito aos nossos atos, pensamentos, enfim, atitudes. Então, o direito, ele permeia ali algo que, na verdade, não é absoluto. Então, tem muito sentido, sim, essa relativização trazida pelo autor, né, nesse pensamento tópico. Então, essa abordagem, ela vai quebrar essa questão positivista, né, que eu mencionei para vocês, que eu exemplifiquei. Ela vai ser capaz de quebrar esse rigor dedutivo todo e que, de alguma forma,
posteriormente traz benefícios, né, nas técnicas de interpretação, por ser uma quebra com essa questão rigorosa também, de forma extrema. Então, de uma forma ou outra, traz a equidade, traz, né, no caso, a igualdade maior na hora de analisarmos as situações para interpretarmos a norma. Então, faz com que as situações não fiquem desiguais, né? Professora, Pode falar. tem algum livro que você pode indicar que tenha tudo isso assim mais explicado? Não entendi. Um livro que você fala? Isso. Filha, a gente encontra muito em livro de ED também, tem, né, propriamente dito, quando a gente fala de interpretação. Mas a gente pode também vocês podem ter acesso aqui à biblioteca. Em especial, pode ainda procurar nos próprios livros de ED. Eu particularmente confesso que eu não dei uma olhada aqui no arcabouço da biblioteca para essas nossas disciplinas atuais. Só do semestre passado, que a gente indicou livro e tudo, até por conta da própria pandemia, né? O nosso retorno à instituição foi agora mesmo, no mês de agosto, que a gente teve que gravar daqui, mas até então a gente só estava em casa, né? Mas tu podes fazer uso dos livros de ED e procurar pela disciplina, né, aqui na biblioteca. Vocês podem ter acesso à biblioteca ainda, né? Ainda que em pandemia, creio que sim. Que vocês podem vir aqui na instituição, né? E pedir o auxílio da Beth. Eu não sei como é que está acontecendo, se já tem alguém responsável só pela biblioteca, mas vocês podem vir dar uma procurada, sim. E qualquer coisa que tiver lá da nossa disciplina, já pode fazer uso, porque os assuntos que permeiam, né, a disciplina em si. Tá bom, professora, obrigada. Então a gente vai falar. Opa! Eu finalizei lá, mas o último slide era justamente isso, falando da contribuição, né, para a ciência do direito em si. O exercício, a atividade que eu quero propor para vocês, que eu vou propor agora, vocês vão ficar aqui esperando, e é aquele mesmo sistema, que vocês vão, para mim, ler a resposta no final, tá? E eu vou analisar aí as respostas, quem não tinha participado de outras atividades, enfim. Vocês podem anotar, por favor? Eu quero que vocês façam um pequeno esboço, tá, gente? Não é nada gigante, não. Mas, assim, analisem conceitue basicamente a relação entre o pensamento utópico e o pensamento positivista. O positivismo é uma corrente de pensamento filosófico que defendia que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido e verdadeiro, enquanto que o pensamento utópico pode ser entendido como um conjunto de deduções preliminares de um fato, tendo a retórica e a argumentação jurídica como seu principal pressuposto. Foi isso, professor. Tá. Obrigada, José. Sou eu, Thalita. Quem é que vai querer falar, além do José? Eu vou falar. Quem? Deixa eu pegar minha câmera.
professora, aqui. Eu dei uma pesquisada, né? E eu não anotei nada aqui, mas eu posso falar para a senhora mesmo, só pela base que eu tirei da minha pesquisa? Uhum. Tá. Tá, ok. Então, eu vou usar minhas palavras mesmo. Eu entendi que o pensamento positivista é aquele pensamento que mostra a verdade nua e crua, aquilo que a ciência mostra, comprova e é aquilo mesmo, que não tem muita enrolação, é aquilo que é comprovado pela ciência e pronto, é só. E o pensamento utópico é aquele pensamento mais... E se, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. E se eu pudesse voar? É um pensamento mais imaginário, entendeu? Como, e se eu ficasse bilionário amanhã? E se a gente tivesse uma sociedade mais igualitária? Pelo que eu entendi, é isso. Não, se eu estiver errada, me corrija. Não, tá bom. Para participação, a melhor coisa para mim é vocês falarem com as próprias palavras de vocês. Mais alguém quer complementar? A senhora pode complementar. Oi? Alguém mais quer falar além da Thalita? Professora, eu gostaria de falar um pouquinho, mas Aumenta um pouco o áudio. Tem como? Professora, Pode falar. O desculpa, Matheus que estava falando, o Matheus estava falando. Matheus, eu só estou justificando que eu acabei, só consegui entrar agora. Estava sem internet. Sim, sim. Não, tudo bem, Leodemir. Deixa só o colega continuar. É que você perdeu, a gente tá falando só as participações com relação a uma pergunta que eu fiz. Tá me ouvindo? Agora estou. Deixa eu só ver se consigo ligar o vídeo. Não estou conseguindo, mas na minha pesquisa... Consegui. Na minha pesquisa, eu vi que esse pensamento utópico surgiu no pós-guerra, depois do nazismo e do fascismo. E antes disso, na verdade, o pensamento positivo até serviu de base para o nazismo e para o fascismo. Tudo aquilo que eles fizeram foi legal, foi tudo na lei. Mas claramente a gente vê que eles foram invasivos, eles atingiram a dignidade humana. E depois disso que vem surgindo se viu a necessidade de proteger as pessoas. E o pensamento utópico que deu base para os direitos fundamentais, para os direitos e garantias. E ele surgiu devido a essa questão da legalidade, da sociedade legalista, ultrapassar os limites, invadir, matar milhares de pessoas em nome da lei. E na minha pesquisa eu achei interessante isso, que ela veio surgir depois disso para proteger as pessoas, para dar o maior, para tirar o foco da lei. A lei tem que ser seguida a todo custo, mesmo que pessoas inocentes tenham que morrer, já que a lei tem que ser cumprida. Mas não se sabe o que foi que aquela pessoa passou para cometer, por exemplo, um crime. O estado esqueci, para a pessoa se defender. Se fosse um pensamento positivo, a pessoa matou, vai ter que ser presa. Mas só que não se tem essa discussão do que levou ela a fazer aquilo, se foi por querer, se foi... Então, esse pensamento, ele veio para dar mais uma discussão, trazer, assim, para abrir a discussão sobre aquele problema e, enfim, chegar a uma conclusão adequada. Foi essa a minha pesquisa, isso que eu entendi. Ótima participação, Gabriel. Obrigada. Mais alguém? Professora, eu queria falar... Fala, Matheus, teu áudio estava ruim. Melhorou agora? Melhorou.
Pode Tá falar. ok. A minha pesquisa foi simplesinha e tal, mas eu vou falar aqui rapidinho, porque o que eu vi sobre utopia e tal, eu vi um contexto histórico semelhante a esse que o Gabriel falou sobre o nazismo, só que o meu pensamento foi o seguinte, que para tentar, porque uma utopia seria um pensamento que foge da racionalidade, que ele se encontra no mundo das ideias, é um pensamento fantasioso. É tipo a ideia de um mundo irreal, uma alternativa de mundo. No caso do nazismo, seria aquele pensamento em que a raça que deveria predominar sobre o planeta seria a raça ariana, a raça germânica. Então, a partir desse pensamento, eles viam que, assim, do ponto de vista deles, aquilo era correto. Mas vindo analisar por outro ponto, não é exatamente desse jeito. Já o positivismo, ele abrange a ciência em detrimento dos outros conhecimentos. Eles tentam buscar tudo através da ciência. No caso, ela seria uma doutrina altruísta, científica e industrial, que ela tenta ao máximo incrementar o progresso do bem-estar moral, intelectual e material da sociedade. Só isso, professora. Bem colocado, Matheus, obrigada. Mais alguém, gente? Professora Em especial a galera que não fez atividades de hermenêutica daquela aula retrasada. Todos esses que falaram aqui estavam na galera. Não teve Professora, nenhum. Pode falar, Gabi. boa noite. Boa Os meus noite. colegas já falaram, né, brilhantemente. E eu gostaria de falar um pouco também, apesar da minha pesquisa ser um pouco mais simples. Rapidinho, Gabi, só te cortando, é importante também falar que teve gente que estava, né, nos grupos da participação da aula passada, mas que não falaram efetivamente, né, que teve alguns representantes. E eu estou achando legal que teve gente aqui que não falou dos grupos, mas que está se posicionando agora. Isso é válido para a avaliação de vocês. Pode continuar, Gabi. Na minha pesquisa, eu vi que o pensamento tópico, como meus colegas falaram agora, só fazendo uma breve complementação, ele surge, né, com o objetivo, mais uma forma de idealização. Uma ideia são conceitos idealizados. Já o positivismo, ele já é mais... Ele já defende uma ideia e um conhecimento científico, como conhecimento científico como a única verdade. Foi isso que eu pesquisei. Tá. Professora? Pode falar. Obrigada, Gabi. Pode professora, falar. Quem está falando? Não sei quem está falando aí. Ana Laura. Oi, Ana Laura. Pode falar. Uma breve pesquisa que eu fiz aqui quer saber a relação, né, entre ambos. O pensamento tópico, no que eu pesquisei aqui, é aquele que ele soluciona conflitos baseados no conhecimento empírico, digamos assim, né? Aquele conhecimento casual, aquele que não tem um argumento científico por trás dele. Já o positivismo, não. Ele fundamenta-se nesse conhecimento, no conhecimento científico. Só que a relação entre eles é que eles primam entre a separação da interpretação e da aplicação da lei. De maneira que a interpretação, se a gente for olhar na França, na Alemanha ou em outros países onde foi a origem, essa interpretação não era qualquer pessoa que tinha o conhecimento da interpretação da lei, né? Diferentemente da aplicação também. A aplicação ela era baseada na intenção do legislador, né, sobre a literalidade da lei. Isso que eu achei bastante interessante. Tá. Muito obrigada, Ana Laura. Se ninguém mais quiser participar, eu queria propor para vocês um intervalo minúsculo aí de 5 minutos, só o tempo de beber uma água. Aí a gente volta depois e eu mando o link para vocês, tá bom? Só o tempo de eu fazer isso tudo aqui. Tá ok? Tudo bem. Tchau. Vou finalizar. Bom.